Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. Olá, e aí, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada e esse mês dedicado à maternidade. Mas antes eu queria dar um aviso a vocês aí de mais uma novidade que a gente preparou para essa segunda temporada. A gente está com o podcast e aprendendo ainda, né, sobre o podcast. A gente tem gostado muito. Graças a vocês, a gente tem se inspirado em assuntos, a gente tem recebido alguns feedbacks que a gente sempre pede, né? Vocês sabem. E aí a gente está pensando em modificar um pouco alguns episódios, né? Modificar de que jeito? Pode ter um assunto que a Bia gosta mais de falar, tem alguma questão específica para ela quer trazer o assunto, e aí eu posso não saber tanto, né? Ou não me sentir à vontade, ou querer estar falando sobre de uma forma profunda e tudo mais. E aí ela faria esse episódio sozinha, ou convidando alguém que ela quisesse, né? Para complementar o assunto. E a mesma coisa comigo. Né? Pode ter um episódio que eu queira falar uma coisa e ela não tem muito a trazer sobre o assunto, e aí eu já faço sozinha. Ou convido outra pessoa. E aí de vez em quando vocês vão ouvir, né? Na verdade, alguns episódios aí onde vocês não vão ter a mim ou a ela. Mas é uma coisa que a gente quer trazer também para diversificar o assunto, como vocês puderam ver, né? Na primeira temporada teve um exclusivo só da Bia falando do Shawn Mendes, olha só, né? Provavelmente a gente ainda vai ter um só dela falando da Demi Lovato. Eu tô vendo isso. Então, isso vai ser legal para a gente descobrir aí alguns assuntos para cada uma de nós, né? Porque vocês sabem, mesmo a gente administrando Naves, somos duas mulheres que têm suas diferenças, particularidades, experiências. Então, acho que vai aproximar mais um pouco vocês da gente também, alguns episódios assim. Isso que eu ia falar também, que querendo ou não, a gente não deixa de fazer alguma coisa que uma das duas quer, porque ou uma não pode por alguma questão de logística, porque a gente sabe que gravar podcast também tem questão de horário, dia, essas coisas e tudo mais. Então a gente vai fazer, a gente não vai deixar de fazer algum, porque a outra não se sente tão à vontade de falar, ou não tá tão por dentro e tudo mais. Então isso acaba diversificando e, querendo ou não, também aproximando mais vocês da gente. Ó, que lindo. Gostei dessa novidade também. Então, o nosso tema de hoje é maternidade versus mercado de trabalho, né? Como não falar sobre isso, porque, inclusive, agora durante a pandemia, a gente tem percebido o quanto algumas mães têm passado dificuldades com relação a essa pandemia e trabalhar, né? Como é que está o home office aí de muitas mães. Chegamos a falar no episódio de saúde mental das mães com relação à sobrecarga, né? Porque o trabalho de mãe é um trabalho de casa é outro trabalho, e o trabalho que ela tem, né, de home office acaba deixando a rotina muito mais pesada. Mas sabemos que tem dificuldades também, né, fora
do quadro aí de pandemia, do contexto de pandemia, algumas mães com relação a trabalhar e como é que tá isso, né? Hoje a gente vai falar um pouco dessas dificuldades e direitos das gestantes com relação a trabalho. Inclusive há pouco tempo saiu uma questão nova, né, com relação às gestantes, mas enfim, voltando um pouquinho no que a Camille estava falando, a gente, desde o início a gente vem falando, né, que mas a gente vai falar isso mais um pouco num outro podcast, a gente ainda vai falar melhor sobre isso, e é por conta disso aí, gente, porque os assuntos que a gente escolheu, eles acabam sendo muito interligados, assim, né, a maternidade no geral abrange muita coisa, que a gente também nunca vai conseguir falar em apenas 4, 5 episódios de podcast aí, mas ainda assim a gente tentou falar sobre assuntos bastante importantes e de bastante relevância, e esse mercado de trabalho é um desses, né, porque, bom, já é um assunto que, se a gente falar apenas relacionado a mulheres, já tem uma gama de coisas a se falar, até mesmo a possibilidade da gravidez, porque a gente já ouviu muito falar sobre isso, a gente sabe que é verdade, e tem, bom, acho que talvez hoje menos, não tenho nenhum tipo de estatística nem nada com relação a isso, mas a verdade é que já existiu e ainda existem empresas e locais de trabalho que já declararam, já falaram claramente aí que preferem trabalhar com homens do que com mulheres, porque muito por causa da questão da gravidez, mesmo que a mulher seja uma mulher ainda sem filhos, eles pensam nessa possibilidade, mas na possibilidade do pai não, né? O homem ser pai não faz diferença nenhuma para o trabalho, agora a mulher ser mãe faz uma diferença enorme. Aquela perguntinha direta, né? E com quem vai ficar os filhos, então? Exatamente, que é uma pergunta que não fazem para homem. Não faz isso para homem. Não. Eu quero, na verdade, assim, vamos lá, gente. Se tem alguém aqui que está ouvindo e que, eu não sei, talvez tenha uma empresa ou conheça alguém que tenha, ou empresa ou alguém que contrate trabalhadores, ou que tenha passado por ou algum homem que tenha passado por uma experiência de entrevista e que tenha sido perguntado sobre esse tipo de coisa. A gente gostaria de saber, assim, porque de verdade eu pessoalmente nunca ouvi falar, e os relatos que a gente escuta, que a gente lê, que a gente ouve, são todos de mulheres, né, que escutam esse tipo de perguntas. Realmente eu não conheço ninguém. Só pensei em questão de pai solo, né? Não sei como é que seria. Não pergunta. Porque essa pergunta deveria ser para todo mundo. Não pergunta nem pai solo, como é que faz? É muito difícil, porque assim, na verdade, não chega o assunto da paternidade quando você faz uma entrevista e você é homem. Então, se você é pai ou não, meio que não interessa no trabalho. Pelo menos até onde eu sei. Agora, se você é mulher, antes mesmo de você ser mãe, já é uma coisa que pode ser perguntada. Você é mãe? Primeira coisa, né, que muitas vezes eu posso falar até por mim. Eu já ouvi em entrevistas de trabalho, já me perguntaram se eu sou mãe, se eu vou ser mãe. Tipo, se você tá grávida, né? Me perguntam assim, mas tipo, você vai ser grávida? Você vai engravidar? Você vai ter filhos? Então, é uma questão real, assim. A gente sabe que existe e, infelizmente, é uma coisa que deveria ser mudada, mas a gente escuta, inclusive, aí, né, de pessoas de alto escalão aí, né, no nosso governo, inclusive, falando que mulheres deveriam receber menos porque elas engravidam.
Isso é um completo absurdo, né? Vamos combinar, não sei nem o que pensar. Estou aqui falando absurdo para não falar outra coisa em respeito a vocês que estão no podcast. Porque realmente é muito mais do que absurdo. É muito mais do que, talvez, palavras que não são palavrões possam expressar. Assim, é inacreditável e é inaceitável. E é por isso que a gente precisa estar sempre falando. Porque uma mulher, ela não pode receber menos apenas porque ela... por causa do gênero dela. Porque o gênero dela proporciona a possibilidade dela ser mãe. Ser mãe, ser profissional, são duas coisas completamente diferentes. São coisas que podem ser, que estão em áreas diferentes na vida de uma pessoa. E do mesmo jeito que uma mãe, ela é julgada de todo jeito, né? Ela tá sempre sendo julgada. É muito do que a gente falou também na questão da rivalidade entre mães, mas isso também existe em pessoas que não são mães, em pessoas de fora, que apenas olham e se sentem no direito de falar, assim, e de achar qualquer coisa. Então estão sempre sendo criticadas, né? Saiu para trabalhar, nossa, não acredito, vai deixar essa criança tão pequena com, sei lá, uma pessoa que não conhece direito, ou na creche, ou não sei aonde, ou tá trabalhando em casa. Como assim? Trabalhar em casa é trabalho? Tá trabalhando direito, tem um filho para cuidar, vai deixar como essa criança? Ou então não trabalha e decide ficar com a criança em tempo integral. Mas aí você tá relaxando, tá se descuidando, tá deixando tudo de lado para cuidar dessa criança. Então, assim, tem sempre uma crítica, sempre uma crítica. E isso é insuportável. E aí que a gente vê que é uma coisa tão sistemática e tão estrutural que vem de falas lá de pessoas que estão inseridas no nosso governo, até pessoas que são os nossos vizinhos, pessoas dentro da nossa família, enfim, amigos, né? Ou amigos entre aspas, porque eu não sei até onde a gente pode chamar uma pessoa dessa de amigo ou amiga. Amigo. Exatamente, Mas é uma questão de você pensar. Por que a gente precisa falar disso ainda, né? Acredito que a gente vai precisar voltar com esse assunto em outro momento, até porque eu acho que iria agregar muito tendo uma pessoa que saiba mais de alguns direitos trabalhistas para estar orientando a gente, porque como vocês sabem, né, nós somos psicólogas, então para a gente ajudar muitas mães nessa questão, seria muito legal, e a gente vai trazer com certeza algum profissional da área do direito que tem propriedade, né? A experiência e propriedade para falar do assunto. Mas a gente tem o contato com uma advogada, que é a nossa parceira também, e ela fez um post muito interessante, inclusive, sobre direitos das gestantes, e a gente pode citar alguns aqui ao longo desse podcast de hoje. Mas, com certeza, assim, tem muito mais coisa que a gente precisa falar, né? Porque eu mesma tenho muitas dúvidas. Se é proibido ou não fazer esse tipo de pergunta, por exemplo. Você tá grávida? Você quer ser mãe? Se uma empresa pode ser multada por fazer esse tipo de pergunta. Porque é um constrangimento, né? Eu sei de casos que nem colocam em currículo e nada sobre sequer dar uma possibilidade do empregador pensar que ela tem filhos e... Nossa, isso eu nem sei, né? Provavelmente tem um agravamento aí com mulheres de classe baixa, por exemplo, né? Que nem sempre tem condição de pagar uma pessoa para cuidar, e a gente vê aí
né? Conta com vó, com tio, com tia, com parente, qualquer, com primos, para ficar olhando aquela criança, né? Porque é preciso trabalhar, né? Muitas mães levam os filhos para o trabalho, a gente sabe, né? Então, tanto uma rede de apoio é importante, quanto as empresas não terem essa forma, essa fala, porque assim, é absurdo, né? Que bom que você não tem filho, que bom que você não pensa em ter, isso é ótimo pra gente, né? Ou até mesmo evitar a contratação, ou evitar a contratação de mulheres, ou então pagar menos para mulheres que estão no mesmo cargo, justamente por conta disso, porque elas podem engravidar em algum momento, que, enfim, pode acontecer, não se sabe se é da vontade dela ou não, mas é uma coisa que é inerente, né? A mulher pode carregar uma criança, né? Até onde qualquer pessoa saiba. Então, daí já se parte do princípio que, tudo bem, deixar aí essas mulheres com um salário menor, porque se elas podem engravidar, elas vão ter que sair mais, vão tirar mais dias. Tem várias suposições com relação a essa mulher que tem filhos ou até mesmo as gestantes já, né, as mulheres que estão gestando um filho, elas realmente precisam de mais tempo para poder se cuidar, para poder ir a médicos, fazer ultrassom, enfim, fazer tudo direitinho, mas isso não quer dizer, é tudo que a gente precisa trazer, essa questão de que o tempo não é qualidade. Muitas vezes, sim, essa mulher precisa se dividir em 1000, mas isso não quer dizer que ela não vai conseguir fazer o trabalho que é demandado dela e que é demandado de um homem. Ele pode ter mais tempo para fazer e ela pode ter menos, mas os dois podem fazer. E aí, se falar de qualidade, vai de cada profissional, vai de cada um. Não é uma questão de tempo, não necessariamente. E aí eu queria trazer, Camille, hoje a gente tem mais um relato. Amor. A gente tá amando muito isso, gente. Então, assim, áudio, escrito, o que for, e pode ser, assim, do tamanho que vocês quiserem. Não tem restrição, a gente vai se adequando a isso. Então, a gente tem um relato de uma mãe que fala sobre as dificuldades e as questões dela no mercado de trabalho, que ela está inserida, né? Vamos lá. Então vamos lá, o meu relato sobre maternidade e mercado de trabalho. Desde que eu engravidei, né, desde que eu soube que eu ia ser mãe, foi uma questão que sempre esteve presente nos meus medos, quando sobrava um espaço entre os medos do parto, era como eu vou fazer depois, né? Como que eu vou fazer para trabalhar depois que o Augusto nascer, né? Depois que o meu filho nascer? E isso me atormentou, tirou muito tempo, muito sono meu. Depois eu ficava pensando a respeito toda hora. E aí o tempo passou muito rápido, né? Dá licença. Eu acho que passa rápido para todas as mães. E a cada dia que passava me vinha mais desespero. Porque eu pensava, eu não vou conseguir. Não tem como eu conseguir. E isso me atormentava muito. E aí acabou que quando eu voltei, né, a trabalhar, eu pensava, eu não vou conseguir. E ao mesmo tempo eu pensava, não tem como, eu não tenho essa escolha, eu não tenho a escolha de não conseguir, porque eu sou uma participante ativa na economia da minha casa e
e depende também de mim, né? Então eu preciso trabalhar. E não só isso, eu também não me enxergo como apenas mãe. Eu acho que não é uma coisa que me nutriria 100%. Existem mulheres que conseguem, que se sentem completas, realizadas com a maternidade. Eu não sou eu não sou essa pessoa. Então, para mim, sempre foi uma coisa que me pesou muito. Assim, eu pensava, meu Deus, eu não quero me limitar a ser apenas mãe. Eu quero ser outras coisas, sabe? E não me bastaria. Então, cada dia foi ficando um pouco menos difícil. Tem dias que são terríveis, tem dias que não são tantos, mas para mim o que pesa mesmo é a produtividade, né? E fora o fato de eu ter sido mãe no meio de uma pandemia, então eu estou trancada em casa faz 1 ano. Cada vez que eu saio, eu tento respirar o máximo de ar puro que eu consigo, e olhar com muitos detalhes, né? Então, mas assim, eu sou mãe faz 5 meses, mas eu já vejo uma grande diferença tratativa do mercado de trabalho em relação a mim. Por exemplo, várias entrevistas que eu fiz, vários currículos para lugares que eu mandei que eu sabia que iriam me chamar, mas quando eu falei que eu era mãe, isso já não foi mais. Eu já fui carta fora do baralho, entrevista que eu fiz, né? Eu não fiz muitas entrevistas ainda. Entrevista que eu fiz e simplesmente quando eu falei que eu era mãe, já ficaram. Então, assim, é algo que a gente sabe que acontece, mas a gente fecha os olhos, a gente só percebe a realidade disso quando é com a gente. Não adianta, sabe? A gente pode falar que tem empatia, a gente vê a pessoa sofrendo, fala, nossa, que difícil, mas assim, é uma coisa afastada, nossa, difícil. Mas assim, não tem como saber a dor e o desespero até a gente passar por essa situação. E é uma situação desesperadora, porque simplesmente não tem com quem deixar ele, não tenho com quem deixar meu filho, minha família, as pessoas que moram na minha família na mesma cidade que eu são CLT, não tenho com quem deixar, não tenho coragem de pôr numa escola. Agora com pandemia as escolas abrem e fecham todo momento. Eu tenho o privilégio de ter conseguido negociar um home office no meu trabalho, mas eu sei que é uma coisa temporária, que a qualquer momento eles podem falar, não, você vai sair do home office agora. E é isso. Então, é uma situação muito complicada, assim. Eu imagino mães que não têm essa possibilidade, que não têm a possibilidade de fazer home office, que elas precisam ir trabalhar. Eu acho que, não sei, é por isso que nós vemos uma queda de produtividade, né? Porque você não tem como você conseguir ficar afastado de um bebê que estava em você todo dia, e depois quando nasceu também. Então é muito complicado, né? É uma questão assim que é muito difícil, e quanto mais eu penso, é mais difícil achar uma solução que seja plausível, que seja uma solução humana e que seja uma solução também vantajosa tanto para o lado do empregador quanto para o lado da mãe, né? É impossível, eu não consigo achar uma solução. E é por isso, né, também que nós vemos muitas mães que viram empreendedoras. Acaba chegando numa situação em que elas não têm mais escolha, né? O trabalho fica insustentável e elas começam a empreender, porque é o único jeito de elas terem mais flexibilidade para continuar com os filhos e tudo mais. Claro que nós vemos vários casos também de pais que deixam de trabalhar e a mãe continua trabalhando, mas aí é uma questão mais de ponto fora da curva, né? Do que a realidade em si. Até porque a mãe é a pessoa que, em vários casos, é a pessoa que amamenta, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer um estoque de leite e deixar aqui pro meu parceiro amamentar. Mas a amamentação é muito mais do que apenas alimentação, né? Ela é acalento, ela é carinho, ela é, em vários casos, calmante. Então, é uma situação complicada, é por isso que geralmente tem as mães que têm essa possibilidade de escolher, né? De dividir com o marido, o parceiro, parceira, whatever. Essa possibilidade, elas continuam optando por ficar.
né, em vez do parceiro. Mas eu acho que eu ainda não tenho muita propriedade, na verdade, para falar sobre esse assunto, porque, como eu disse, sou mãe há 5 meses, mas eu espero que o meu relato ajude de alguma forma. Me ajudou, viu? Com certeza, ajudou demais. Muito obrigada. Maravilhosa, dividindo com a gente. Muito obrigada. Tem vários pontos aí que dá pra gente tirar e pensar um pouco, né, Camille? Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é que uma das primeiras coisas que ela fala é sobre a parte de já na gestação isso ser algo que já fica na cabeça da mulher. E aí, gente, eu fico pensando o quanto isso não é injusto, porque, como ela mesma falou, já tem tantos medos, já tem tantas angústias, já tem tantas dúvidas, tanta coisa para se saber, pesquisar, enfim. E chega lá e no momento da gestação, você está trabalhando, vamos supor, né? Você está com algum tipo de trabalho. E aí você fica ainda tendo que consumir entre todas essas coisas e todos esses pensamentos que, assim, vem a mil, com certeza, né? Você ainda pensa na questão do trabalho, como que vai ser? Como que vai ser depois que eu tiver meu filho, minha filha? Como vai ser depois que essa criança nascer? E aí já vem... Eu fiquei pensando assim... E eu fiquei me perguntando se daí também já não vem muitas questões relacionadas a autocobrança e uma pressão muito grande que pode ser feita aí de você, com relação à produtividade mesmo, né? De você querer provar que você pode, que você consegue, que você... Enfim... E isso pode começar antes mesmo da criança nascer. Como a gente viu aqui, antes mesmo da criança nascer, já é algo que ela estava preocupada, ela estava pensando. E aí, gente, vamos parar e vamos tentar pensar se isso é realmente justo. Será que isso é justo? Porque, assim... O parceiro ou a parceira dessa pessoa, independente de se estão juntos ou não estão, independente de se é o genitor ou se não é, independente de se é homem ou se é uma outra mulher, mas essa outra pessoa, ela se preocupa com isso? Ela precisa se preocupar com isso? Ela precisa ter essa preocupação? Isso passa pela cabeça dela? Não, né? Acaba sendo uma pressão que é muito na cabeça de quem está gestando, né? Se a gente for parar para pensar... Antes de nascer, já deve ser muita coisa que passa. Como é que vai ser na sociedade em que eu vivo? Ela ainda, né, que mandou o relato pra gente, teve essa gestação ao longo da pandemia, então tem tanta coisa que deve passar na cabeça com relação a isso. Porque botando a pandemia ainda nesse meio aí, né, a gente ainda vê que, bom, a gente sabe, é real que a questão do desemprego aumentou muito, então já tem essa variável que, independente de qualquer coisa, já está mais difícil se conseguir um emprego, né, um trabalho, ser contratado ou contratada. E aí ainda tem, assim, questões do dia a dia mesmo, né? Assim, de talvez coisas que você poderia resolver, assim, com seu filho na rua, né? Você sai com seu filho, você coloca ele lá no sling e vai fazendo as coisas. São coisas que agora não dá pra ir resolvendo, assim, né? Às vezes, ou você tem que esperar, porque tem coisa que não está funcionando agora, ou você tem que fazer de uma outra forma, às vezes pela internet. E quando a gente pensa desse jeito, parece que
facilita muito, mas a verdade é que não necessariamente fica mais fácil você mexer numa tecnologia com o bebê. A gente ouviu o áudio dela e a gente ouviu o bebê no fundo. Né? Que coisa gostosa. O tempo todo. Então, assim, ali ele estava só falando um pouquinho com ela, né? Participando com a gente. Olha só que coisa chique. Primeiro baby participando com a gente. Ele estava mandando aí uns beijos, estava sendo muito carinhoso, tenho certeza. E muito fofo. Mas tem também questão da criança que tá, às vezes, com dor, que tá doente, que necessita de muita atenção. Então a pessoa consegue parar e prestar atenção, às vezes tá fazendo uma coisa que é séria, e ela consegue realmente sentar e resolver alguma coisa, mesmo que seja dentro de casa, mesmo que seja ali no computador. É muito complicado, é muito difícil. Então, são coisas sempre a se pensar e, de novo, trazendo assim, se é justo a gente ter essa diferença tão grande, né, de gênero, porque de gênero, mulheres podem gerar filhos, portanto, isso já é uma dificuldade no campo de trabalho, já é talvez muitas vezes um empecilho. E quando acontece, quando vira uma gestante, já começa aí a vir um monte de questão. E assim, ela falou que ela mesma começou a pensar em muitas coisas, e isso também pode acontecer dentro do próprio trabalho. Com certeza. Então, como se tivesse que colocar, às vezes, o trabalho em dia de lá para frente. Licença maternidade, então assim, vamos trabalhar mais, porque você vai ficar, 4 meses afastada, o que não é nada, a gente sabe. Falando assim, de uma forma de quem é psicóloga, a gente sabe que um bebê, uma criança com 4 meses, gente, ainda é extremamente dependente de tudo, para tudo. Então, 4 meses não é nada. E aí a gente precisa falar também, por isso que vai ser, né? A gente vai conseguir aí uma parceria para trazer um advogado, uma advogada, enfim, alguém que tenha aí uma propriedade para falar sobre esses temas, mas eu fico me perguntando sobre a questão da licença paternidade também. Porque eu conheço, na verdade, um caso, então eu posso falar que o pai pôde tirar a licença paternidade, mas era 1 mês. Uma licença paternidade para você ajudar a mãe do seu filho. O que é 1 mês, gente? Pelo amor de Deus. Gente, 1 mês não é nada, passa voando. Para quem tem um recém-nascido em casa, a pessoa nem sente. E assim, o caso que eu sei, a pessoa conseguiu ficar 2 meses porque emendou com férias que tinha para tirar. Então foi de caso pensado já ficar 2 meses. Mas ainda assim, 2 meses não é nada. Não é todo mundo que tem essa questão, né? De emendar com férias e tudo mais. Exato. Eu tô aqui com os direitos, né? Que a advogada que a gente conhece postou e tudo mais. Beijo pra ela, Tatiana Ribeiro. Beijo. Ela colocou aqui uns 8 direitos das gestantes, né? Mas aí a gente pode destrinchar mais esses direitos no próximo podcast. Ela trouxe aqui prioridade no atendimento em instituições públicas e privadas, direito ao pré-natal pelo SUS, de no mínimo 6 consultas. Olha só. Olha aí. Mulheres, fiquem de olho, né? Prestem bem atenção nesses direitos aí. 6 consultas. Direito ao acompanhante antes, durante e após o parto. Parto normal ou cesárea. Escolha dela. E isso daí é uma coisa que
talvez tenha que dar uma olhada com relação à pandemia, porque hoje em dia, com a pandemia, eu não sei nesse exato momento, né? Porque eu conheço uma pessoa que teve filho tem alguns meses e estava num momento crítico. A gente ainda está em um momento crítico, né? Vamos combinar, mas eu não sei se alguma coisa mudou. E era mais complicado ter essa questão de conseguir acompanhante, né? Era mais uma coisa que a pessoa ia realmente no momento, mas muitas vezes a mulher ficava sozinha em vários momentos antes do parto. Então tem que ver aí se essa questão da pandemia mudou muito alguma coisa. Procurar saber essas atualizações. Mas eu lembro que a Marina falou no podcast com a gente sobre não permitir que o acompanhante ou o marido da gestante, no caso, né, parceiro, parceira, não esteja presente durante o trabalho de parto. Isso se configura violência obstétrica, né? Sim. É importante ver isso também para estar falando. Não, essa pessoa que eu tô falando, ela teve acompanhamento. O parceiro, no caso dela, o parceiro dela ficou com ela durante o parto. Ela também teve doula e tudo mais. Mas tem coisas que eu acredito que sem pandemia, fora pandemia, aí está previsto que a pessoa pode ter um acompanhante durante todo o tempo, desde a chegada no hospital. E não foi exatamente assim, né? Ela ficou um tempo sozinha em alguns locais, durante alguns exames que foram feitos e tudo mais. E também durante a gestação dela, né, não só na hora do parto, mas durante a gestação, muitas vezes ela tinha que fazer, muitas vezes não, acho que todas as vezes, se eu não me engano, ela teve que fazer chamada de vídeo com o parceiro dela para ele poder assistir, porque ela não podia levar um acompanhante, só podia ter gestante no local do exame. Nossa. Tem aqui direito a fazer um plano de parto que deverá ser respeitado sob pena de configurar violência obstétrica. Sim. Estabilidade provisória no emprego desde o diagnóstico da gestação até 5 meses após o parto. Olha isso que a gente está falando, né? Então, assim, nem sempre acontece ter essa estabilidade provisória no emprego. Acho que é por isso também que a nossa seguidora trouxe isso, de que muitas mulheres acabam se tornando empreendedoras, né? Exato. Por conta de uma forma se estabilizar. E acaba não precisando, acaba não depender de nenhum empregador ou empregadora, né? Mas é porque é uma coisa que a gente vê que é direito realmente, né? Eu tô lendo também aqui em outro lugar falando sobre essa situação, em um outro perfil que a gente gosta muito, que é o Direito Dela, né? E elas estão falando exatamente disso, assim, que a estabilidade do emprego, ela precisa estar garantida na gestação, independente de se a mulher, de quando a mulher soube da gravidez, se ela soube antes ou depois de ser empregada, né? E isso é uma coisa que deveria acontecer, e a gente sabe que nem sempre acontece. Muitas vezes eles deixam, né, por um tempo e tudo mais, e depois dão alguma desculpa, sei lá, às vezes dizem que é corte de verbas e tudo mais, e demitem aquela mulher. Isso a gente sabe, já viu muitos casos desse tipo. Mas isso, gente, é contra a lei, vocês têm direito. Então, assim, é uma situação a se saber sobre os seus direitos mesmo e correr atrás. Não deixar isso passar. Exato, anotem aí esses direitos que a gente está falando, mas a gente vai com certeza repostar lá no Naves esse post que é muito, muito interessante e necessário. Falando de licença maternidade, tem aqui
licença maternidade de 120 dias. Nas empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, o benefício é ampliado por 60 dias. Então, se você trabalha numa empresa, né, que adere a esse programa Empresa Cidadã, fica ligado que pode ampliar mais 60 dias aí. Tem a garantia do direito à amamentação em ambiente de trabalho. Olha só, hein? Pelo menos até 6 meses de bebê. Ó, importantíssimo. Alimentos gravídicos. Direito a receber uma pensão do pai da criança para a divisão das despesas referentes a consultas, exames, alimentação especial, assistência psicológica, entre outros. Então, assim, né? Com certeza a gente vai precisar estar falando mais sobre isso para tirar toda e qualquer dúvida. Então, a gente vai deixar esse podcast como um gostinho para vocês estarem mandando perguntas para a gente na DM, relatos, dúvidas, porque quando a gente conseguir um parceiro aí para falar com a gente, ou uma parceira, né? Advogado, para estar trazendo e esclarecendo mais informações, a gente vai pegar todas as perguntas que a gente receber e tirar dúvidas de vocês aí. A gente tem mais um relato até, mas na verdade é sobre ser mãe, que é uma pitada do que vocês vão acabar vendo no próximo episódio. Então, a Bia vai ler esse relato pra gente, bem emocionante, assim, que a gente ficou, nossa, maravilhosa. Sim, nós temos esse relato que é realmente, como a Camille estava falando aí, super emocionante, né? E, enfim, muito, muito legal. E é um relato que quando eu recebi, quando eu li e tudo mais, eu percebi muito que é direcionado, assim, talvez, para quem quer ser mãe ou quem tá pensando, tá analisando se quer ou não ser, se ainda tá se perguntando sobre essa questão, o que é totalmente natural. A gente realmente deve se questionar sobre isso. Se não é um sonho, porque a gente não pode se questionar sobre isso, né? Claro que a gente deve se questionar mesmo. Mas eu achei muito que esse relato cabe para essas pessoas. Eu acho que essa pessoa aqui fala diretamente para essas pessoas também. Para quem já sonha ou para quem está aí pensando na dúvida e tudo mais. Esse é um relato que pode ajudar tanto para um lado quanto para o outro. Então vamos lá. Abrindo aspas aqui, tá, gente? Falar sobre maternidade para mim é até difícil. É algo que eu sempre desejei tanto que é praticamente impossível lembrar quando essa vontade nasceu. Minhas primeiras lembranças sobre isso se remetem quando eu tinha uns 5 anos e falava que queria ter 2 filhos, um menino e uma menina. E eu nunca, jamais, em tempo algum, pensei em não ser mãe. Sempre tive um sentimento de que isso era algo imprescindível para mim. Mais até do que ter uma carreira ou um parceiro para a vida toda. Ser mãe era e sempre foi uma certeza e uma constante para mim. E com o passar do tempo, essa vontade só foi aumentando. Sempre fui aquela que atraía as crianças por onde passava. Quando trabalhei no consultório, as crianças pequenas vinham todas pro meu colo e os maiores mandavam cartinhas e desenhos. Quando me casei, meu relógio biológico ficou doido de vez. Era uma coisa até meio maluca de se explicar, porque realmente não tinha explicação. Uma sensação de incompletude que vinha de dentro, uma falta de alguém que eu ainda nem conhecia. Não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas foram tempos de angústia até finalmente acertar entre meu marido e eu o tempo certo, entre aspas, ela colocou entre aspas essa questão do tempo certo, para termos um filho. E quando aconteceu, não tenho nem palavras. Nada que eu tivesse sonhado se comparou à sensação de me descobrir grávida. E não,
Não vou romantizar, porque eu enjoei pacas. A gravidez todinha, passei muito mal de asma e isso também me rendeu muitas noites sem dormir. Mas e conhecer meu filho pela primeira vez, então? Eu digo que eu nem imaginava o que era amar até tê-lo nos braços pela primeira vez. Parece piegas, mas para mim a frase "ele nasceu e eu renasci" se encaixa perfeitamente para mim. Então ela está realmente ali enfatizando que se encaixa perfeitamente para ela. Fala 2 vezes. Nasci novamente, como mãe, como mulher, como uma leoa, disposta a tudo para proteger e cuidar do meu amor maior. A maternidade nos modifica, nos transforma e nos ensina diariamente, além de nos proporcionar altos cuspes na testa também. E ela riu. Não é um eterno mar de rosas, longe disso. São muitas as noites sem dormir, as preocupações, os medos, as angústias, as incertezas, as culpas. As culpas. A gente nem sabe o que é se sentir culpado de verdade até ser mãe. Mas olhar para um serzinho que você mesma fez e sentir todo o amor por ele, por ela e dele, dela por você, faz valer absolutamente tudo. Ser mãe é a experiência mais louca, incrível e mágica da vida. Impossível descrever tudo em palavras. Recomendo sentir na pele. Que relato. Sim, né? E muito pessoal, de uma pessoa que sempre quis, sempre sonhou ser, né? Ser mãe. Isso cai muito bem com o nosso próximo assunto, nosso próximo tema aí do podcast, mas Exatamente. É um relato que emociona, né? Que deixa a gente emocionado, mesmo que fala de uma forma muito bonita, mas também ela não deixa de colocar ali as dificuldades. Então ela não está realmente romantizando, assim, colocando, né, aquela coisa que a gente vê linda e maravilhosa, né, da propaganda lá da televisão de margarina, e tal. Que não é perfeição, mas que para ela enfatizou muito isso. Para ela era o que ela queria. Era o que era uma parte do que fazia ela se sentir como completa, e ela até coloca isso como uma forma mais do que ter alguém para a vida inteira, mais do que ter uma carreira profissional. Então, ela realmente sempre desejou, sempre sonhou em ser mãe. E quando ela que é o que a gente falou, realizou, né, no podcast de maternidade compulsória, a questão do sonho. Exato, e a gente tem sonhos na vida, né? A gente tem vários. E eu tenho certeza que ela tem vários também, essa seguidora. Tenho certeza que ela tem outros sonhos. Mas, pelo que ela coloca aqui, esse parece ser, não sei se o maior, mas pelo menos com certeza um dos maiores sonhos da vida dela. E não tem nada de certo, nada de errado. São sonhos, né? Tem pessoas que, mulheres no caso, como a gente está falando aqui, focada nisso, e aí a gente volta para o que a gente está falando agora. Tem mulheres que sonham em ter a melhor carreira possível, em ser a melhor profissional possível, em se profissionalizar cada vez mais, em ser, enfim, a melhor que ela pode naquela profissão que ela escolheu. E você se sentir realizada é muito particular, né? A gente entende isso, porque muito subjetivo, né, me sentir realizada é diferente de como você vai se sentir realizada. Primeiro a gente precisa entender o nosso papel como mulher, né? Exato. É entender o nosso papel como mulher, é entender o nosso papel como ser humano, é entender as nossas subjetividades, entender as nossas particularidades, as nossas individualidades,
Então a gente vê aqui que para ela era uma coisa, realmente ela usa essa palavra, imprescindível. Não precisava vir no pacote aí uma carreira e uma pessoa pro resto da vida dela, para ela se apaixonar, né? Para ela isso não fazia realmente parte do sonho dela. O sonho maior dela era ser mãe. E outras coisas que poderiam ou que vieram junto seriam consequências boas ou não. Bônus. São consequências positivas ou negativas, como em qualquer coisa, né, que a gente realiza aí na nossa vida. Tem as partes positivas e as partes negativas. Com esse relato maravilhoso, a gente tem essa reflexão, né, tanto do podcast passado, do que é maternidade compulsória, do que é uma mulher ter um sonho de ser mãe, e também a gente prepara vocês para o próximo, que tá incrível, vocês precisam ouvir. Eu não vou estar participando, né, que já vai fazer parte daquela novidade que a gente já soltou aí, de que em alguns episódios vai ter ou eu ou a Bia, né, ou a gente sozinha, mas vai ter uma surpresa no final que vocês vão amar. E duas pessoas em especial vão amar também. Doida para vocês ouvirem e dividir com a gente o que vocês acharam. Aí, no caso, para mim, é até o próximo mês, né, gente? Sim, mês de junho. É verdade. Mês de junho a gente se encontra aí nos podcasts. Sim, para mim é até semana que vem. Até a próxima. Beijos para todos. Espero que vocês gostem. Tchau. Tchau.